Bom dia a todos, uma alegria muito grande a gente estar junto para adorar Deus, o único que merece toda a honra, todo o louvor, porque Ele reina, né? Parece que as pessoas estão esquecendo de Deus, mas Deus está aí sempre, sem Deus, né? Um segundo esquecendo aqui da gente, a gente estava perdido, né? Ele está constantemente pensando em cada um de nós. Ele merece toda a honra. Você vê a perfeição das flores, perfeição de tudo que ele fez, não é? Mas é maravilhoso. A gente esquece de agradecer cada detalhe, né, que a gente... o fato de a gente poder enxergar, isso é uma bênção tão grande, né? De a gente estar vivo, ter filhos, ter uma família, isso é uma bênção muito grande, né? Ao único que é digno de receber. Vamos cantar essa música. Ao único. Ao único que é digno de receber.
para Alice fazer oração. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque tu nos amas incondicionalmente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Realmente te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que o Senhor possa realmente nos transformando a cada dia, Senhor. E uma pessoa parecida contigo, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Muitas vezes esquecemos de Ti e nos prendemos aos nossos próprios pensamentos, tomamos decisões sem consultar a Ti, Senhor. Nos perdoe, Pai. Queremos realmente, como essa música diz, queremos reconsagrar, Senhor, nossas vidas a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas e nos direcione a cada dia, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Entregamos nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alto Preço é uma das músicas que tocam mais, né? Pra gente, porque ele pagou um alto preço por cada um de nós, né? O alto preço foi o maior preço que podia ser pago, né? Qual o valor que a gente tem diante de Deus? Se Jesus foi o preço que foi pago, quando a gente compra alguma coisa, né? Tem um preço. Nosso filho, tanto o Júlio como a Lucia, não venderia por preço nenhum, claro, não tem preço. Agora, Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Por cada pessoa que ele lá na cruz, essa música diz, que ele pensou em cada um. Porque é o único Deus que, né, Deus pode pensar em cada um de nós. A gente só pode pensar nas pessoas que estão próximas, né? Ou pode pensar na pessoa que está longe, né? Mas Deus pensa em todas as pessoas. É incrível, né? Então, Ele pensou em mim e em você. Isso não dá nem para entender. Mas vamos cantar essa música, porque Ele tocou o coração de cada um de nós, né? Vamos cantar Alto Preço. Pago o alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o combate do Senhor.
sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Redimidos por seu sangue, dando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas gritem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos ficar de pé, ler essa passagem da palavra João 19, 23 a 30. Vamos ler essa passagem todos juntos. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, ela sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos lá. João 19, 23 a 30. Vamos. Posso usar? Posso ir? Pode deixar. Então, essa semana que se passou, o Bolsonaro recebeu uma condenação. Né? Recebeu uma condenação de 27 anos de prisão. Então, a Bolsonaro e mais 7 pessoas foram condenadas. Então, 8 pessoas foram condenadas junto com o Bolsonaro.
E no julgamento de Jesus, todos sabemos que Jesus foi crucificado, tinha mais duas pessoas que foram condenadas à morte, junto com Jesus. Tinha o ladrão da esquerda e da direita. Então, o Brasil também está polarizado. Aliás, o mundo está polarizado. Direita e esquerda. E cada um defendendo, achando que está correta a sua posição, e defendendo esses partes. A gente vê todo dia isso, né? Cada vez mais polarizado, né? Aqui no Brasil a gente vê claramente isso. Mas assim, a Bíblia diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto é que, tanto de um lado quanto de outro, dá para apontar. Porque o erro está de todo lado. Todo lugar tem erro, né? Então, dá para apontar. E, então, só Jesus que é santo. Ele estava no centro, né? Tinha direita e esquerda. Só Jesus que era sem pecado nenhum. Agora, os dois ladrões representam toda a humanidade. Porque é condenado à morte eterna por causa do pecado que o homem cometeu. Então, o céu é um lugar santo, um lugar onde impera a santidade, não tem pecado nenhum. Então, se não for resolvido o problema do pecado do homem, a gente não pode entrar no céu. E exatamente isso, né? Jesus recebeu a condenação lá na cruz. Recebeu a condenação por nós, por cada um de nós. Agora, Jesus foi crucificado, humilhado, chutado, envergonhado. Ele foi castigado e aceitou tudo que a ti, como um cordeiro. Aceitou tudo. Toda essa humilhação ele aceitou, todo o castigo. Ele amava todas as pessoas. Aquelas pessoas que odiavam, ele amava. Até o Judas que traiu, ele falou: amigo, você vai me trair com um beijo, pelo costume da época, né, de beijar, como se fosse abraçar, né? Mas você vai me trair com um beijo. Então ele amou os discípulos, a todos, até hoje. Ele ama todos. Todas aquelas pessoas, até mataram uma pessoa, né, que partidário do Trump, né, um jovem, 30 e poucos anos. É o ódio que impera. Mas Jesus não. Tem aquelas pessoas que falam mal dele. Os judeus mataram Jesus por inveja. Mataram Jesus. Queriam que condenaram à morte por inveja. Os romanos por conveniência política, Pilatos, né, para agradar os judeus. Não é? Pensar um pouco sobre os inimigos de Deus. Queria pensar sobre três coisas: inimigos de Deus, amigos de Deus e essa palavra está consumada, Jesus falou. Primeiro, inimigos de Deus. Versículo 6, né? Não aparece aí, mas é versículo 6 de João, né? Fala sobre que o crucificaram. Eu vou ler João 19, 6 e 16, né? Acho que não aparece ainda, mas eu vou ler aqui. João 6, João 19, 6 e 16, né? João 19, 6 diz o seguinte: ao ver os chefes, os sacerdotes e os guardas, gritaram: crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucificam. Quanto a mim,
não encontro base para acusá-lo. Mas Pilatos era o governador, ele que tinha autoridade para crucificar. De tantos judeus falarem, versículo 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, Jesus, um homem santo, por que ele tinha que ser crucificado? Os homens gostam de viver no pecado, querem liberdade, né? Eu mesmo, quando era criança, eu queria fazer os 18 anos para viver livre, para fazer o que quisesse, livre da ordem dos pais, com 18 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, eu aceitei a Jesus, virei crente, né? Então, mas a verdadeira liberdade não é o que o mundo pensa. Verdadeira liberdade. Eu experimentei a verdadeira liberdade. Sim. Os homens gostam do pecado. Os homens não gostam de fazer. Não pode fazer isso, aí vai fazer. Né? Não é? E Jesus apontou o pecado. Se vocês não se arrependerem, né? Vocês vão para o inferno. Então, as pessoas mataram Jesus porque eles queriam viver na liberdade, livre, fazer o que quiser. É o que o mundo está querendo hoje, total liberdade. Então, os líderes judeus, por que eles queriam que ele crucificasse? Porque Jesus estava tomando o lugar deles. Os líderes lá gostavam de aplausos, né? Serem conhecidos, né? Em primeiros lugares. Mas Jesus sempre, na humildade, chamava a atenção de todos, fazendo milagres, curas, né? Ressuscitando mortos, né? E inveja dos judeus, líderes principalmente. Né? E os romanos? Conveniência política. Esse Jesus aí, né? É o rei dos judeus, né? Mas ele não queria que intrometesse na vida deles. Queria agradar os judeus para manter o poder sobre os judeus. Né? Então, interesse político. Mas nada acontece à toa diante de Deus. Tudo está dentro do plano perfeito de Deus. É incrível. Você vê na natureza como Deus faz as coisas, como os animais sobrevivem de uma forma espetacular. Você vê na televisão, como é que um pinguim lá, né, consegue viver, um pássaro, né? Deus é sábio. Ele não tem nada que escapa do plano de Deus. Então, foi para cumprir toda a justiça de Deus, aconteceu na história. Cada detalhe que já estava registrado no Antigo Testamento cumpriu em Jesus Cristo. Então, para Jesus foi muito difícil, porque ele tinha que carregar o pecado do mundo inteiro sobre si. É uma missão muito difícil para ele. Mas o mais difícil era separar a presença de Deus. Você não falou? Deus meu, por que me abandonaste? Foi abandonado por causa dos nossos pecados. Mas quem crucificou Jesus mesmo? Foram os judeus, foram os romanos. Eles foram responsáveis pela morte de Jesus. Todos nós fomos responsáveis pela morte de Jesus. Creio que se tivesse uma pessoa só aqui na terra, Jesus viria para salvar essa pessoa. Porque é amor de Deus. Porque Deus é amor e ama, especialmente cada um. Então, todos nós somos responsáveis, porque nós afastamos de Deus e nós vivemos no pecado. Isso fez com que Jesus viesse para
ser crucificado. Todos nós precisávamos de um Salvador. E aí, aquele versículo que a gente conhece, né? Todos os cristãos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo dele é que todos venham a conhecê-lo. Né? Agora, e versículo 23, versículo 23, está no comecinho. O anterior, versículo 23, diz que os soldados tomaram roupa dele e dividiram em 4 partes. Os soldados dividiram em 4 partes. Imagine só a bola que o Pelé, né, na Copa de 70, né, jogou. Quanto que vale aquela bola da Copa de 70? Ou então roupa de Pelé, aquela camisa da Copa de 70. Vale uma fortuna. Paga milhões, né? Não é? De atores aí, não é? Sei lá, atores que partiram. Nossa, vale uma fortuna, né? Essas roupas aí. A gente achou um absurdo, né? Pagou $1 milhão. Então, que é isso? Mas, na verdade, ao dividir roupa, a túnica também, fez um sorteio lá para quem ia ficar, né? Os soldados estavam interessados na roupa dele, né? Então, eles estavam interessados nos bens de Jesus Cristo, soldados. Ele não estava interessado em Jesus. Mas Jesus vai morrer, né? Vamos ficar com a roupa dele, vai ter um valor, né? Eu acho que também mas então eles estavam visando. Hoje em dia, pouca gente busca Jesus de verdade, né? Alguns até aproveitam, né, o nome de Jesus, mas não a Jesus mesmo. Então, as pessoas estão buscando as coisas que vão passar. Essas roupas já apodreceram, né? Caiu, né? Aquelas roupas que os soldados pegaram. Tudo aqui que a gente vê vai apodrecer, vai passar, não tem nada que vai sobrar. A única coisa que vai sobrar é a vida de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus eterno, Jesus. Importante era buscar Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Por quê? Porque tem tudo, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas e a vida eterna, tem tudo. Todas as bênçãos celestiais estão em Cristo Jesus. Quem não tem Jesus? Não tem nada. Tem nada. Vai visar a roupa, os bens, qualquer coisa aqui, isso não vai sobrar. Os inimigos de Deus, então. Quem são os inimigos de Deus? Inimigos de Deus aqui são aqueles que não andam com Deus. Esses são inimigos de Deus. Quem é por nós, né? Então Jesus falou assim, que tem aqueles que estão com Jesus Cristo, aqueles que não estão, aqueles que andam com Jesus, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Esses são os amigos de Deus. Aqueles que não andam são inimigos, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Diz. Aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus. São filhos de Deus. Aí sim podemos ser amigos da família de Deus, né? Agora, quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus, versículo 25, né? Fala sobre as pessoas que estavam bem perto, né? Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. 3 Marias, né? Aí estão as 3 Marias, não é? Sim. É isso. A irmã dela não está o nome da irmã dela, né? Mas a irmã dela, Maria, isso mesmo, né? Então, 4 mulheres estavam perto. Tinha 5 pelo menos perto. Tinha o João também.
Tinha um João que estava lá perto. Pelo menos 5 pessoas. Alguém fala assim, verdadeiros amigos dá para contar numa palma das mãos, né? Verdadeiros amigos, aquela mais próximo, estavam 5 do lado de Jesus. Né? Naquela hora, todo mundo já tinha fugido. Amigo é aquele que fica perto em qualquer circunstância, está perto. Esse é o verdadeiro amigo. Então, os amigos de Deus são aqueles da família de Deus, espiritualmente falando, né? São a família de Deus. São aqueles que aconteçam, o que acontecer está perto de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como. Aconteça o que acontecer. Aquela música que nós cantamos há um domingo atrás, sou feliz, a música é hino do cantor cristão, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O autor compôs essa música quando que ele compôs essa música, sou feliz? Quando, um pouco antes, ele tinha perdido o filho por causa de uma doença. Depois incendiou a casa dele. Quer dizer, por incêndio ele perdeu a casa dele. A irmã mandou as filhas, a esposa para um outro país, né? Para depois ele tinha que arrumar umas coisas. As 4 filhas morreram afogadas. E a esposa veio falar assim, olha, eu sobrevivi, mas estou sozinho. E ele indo no navio, né, encontrar com a esposa, ali no meio, falou assim, o capitão lá, falou assim, aqui foi a parte que as suas filhas morreram afogadas. Aí ele compôs essa música, sou feliz com Jesus. Aí no que nós cantamos, a presença de Jesus em qualquer circunstância dá a força necessária para prosseguir. E aqui, tendo amigo, Jesus como amigo, a gente pode enfrentar. Claro, foi uma tristeza muito grande. A gente passa por tristeza. O pastor Gleison perdeu a mãe em pouco tempo. Então, uma tristeza, um vazio. Mas quem tem Jesus tem o consolo. Jesus, amigo, é aquele que dá a vida pelo outro. Quando meu filho estava doente, eu queria tomar o lugar dele. Eu já vivia, né? Bastante. Eu quero que meu filho, 21 anos, quero que ele viva. Quanto mais a gente que não é santo, assim, né? Tem coisa errada, tem assim, tudo. Imagina Deus, que é santo. Ele deu a sua vida. Jesus é nosso amigo. Deus é nosso amigo. Deu o melhor que ele tinha, que é seu próprio filho. Jesus mesmo, ele deu a sua vida para que a gente possa demonstrou amizade. Para a gente que é inimigo, né? Que éramos inimigos, né? Então, quem é amigo de Deus? Recebe no coração. Amigo de coração. Davi amou em segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha o seu coração voltado para Deus. E todos aqueles que recebem a Jesus são tornados filhos de Deus. João 1,12. Todos que o receberam se tornaram filhos de Deus. Diz lá. Então, o versículo 26 e 27. 26 está aí, né? Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está seu filho. E no versículo 27, diz, e aos discípulos, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou para casa. A maior ligação, é uma ligação que a gente tem,
é a ligação como filhos e filhas de Deus, da família de Deus. Essa ligação é mais forte do que ligação de parente, sabe? De sangue. O mais forte é essa ligação como família de Deus. Então, Jesus falou assim, uma mulher falou, bem-aventurado a mulher que te concebeu, te cuidou de você desde criança. Jesus falou, antes bem-aventurados, felizes, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso que é legal. Aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, da família de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, João e Maria não tinham parentesco. João não era filho da Maria, mas estavam ligados espiritualmente, fazendo parte da família de Deus. Então, Jesus tinha o melhor para ambos, para João e para Maria. O melhor para eles seria estarem juntos. Missão que Deus deu para João, cuida da minha mãe. A missão que deu para a mãe, cuida do João. Então, creio que aquelas conversas, né, aparecem um pouco no filme The Chosen, né? Não sei se foi daquele jeito, mas ligação, né? Como mãe e filho espiritual, né? Porque Jesus sempre tinha o melhor, e não era a vontade humana. Jesus sempre falava, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus estava preocupado e tinha esquecido de si mesmo. Jesus, sofrimento, tudo, ele estava sofrendo, mas ele estava preocupado com a sua mãe, com o João. Estava preocupado com aqueles inimigos que pregaram. A pessoa, se Deus castigar, podia matar todos eles na hora. Mandar os anjos e um anjo só exterminar tudo. Mas Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amou aquelas pessoas. Não tinha nem um espírito de vingança, não, ele te amava a todos. Pai, perdoa-lhes. Que nem o Estevão também, perdoa-lhes, não sabe o que fazem, porque tinha o amor de Deus dentro na sua vida. Então, esse é o amor de Deus para conosco. Esse é Deus que nós conhecemos. Agora, no versículo 28, né? Diz assim: olha, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. Está concluído. Né? Aqui está escrito que está concluído. Essa coisa de estar consumado. Tenho sede. Então, ele tendo sede, ele estava sofrendo uma fome, sede física. Imagine a dor que ele estava sentindo com um prego nas mãos. Né? Ele estava como ser humano perfeito. Estava sofrendo todas as dores, mas ele estava sofrendo dor física, emocional, espiritual. Né? Todo sofrimento ele estava sentindo. Tanto é que lá ele estava angustiado. Um dia antes, no Getsemane, né? Estava angustiado, gotas de sangue, suor se tornando gotas de sangue. Estava sofrendo, estava com sede ali. Né? Então, é o maior sofrimento que uma pessoa poder experimentar, o sofrimento de Jesus. Né? Versículo 30, né? Versículo 30 diz o seguinte, né? Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado, disse Jesus. Né? Jesus cumpriu, então, toda a sua missão. Ele foi condenado. Ele recebeu a condenação
pelo pecado de todos nós, toda a humanidade. Está consumada a obra de Jesus. Através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, através do sangue e sofrimento, todos os pecados de todos os homens, de todas as épocas, foram perdoados. Desde Adão e Eva até o último homem. A perdoa. Está consumado. Por parte dele. Tudo perdoado. Isso é a palavra, está consumado. Então, ele tomou sobre si toda a culpa, para que a gente pudesse viver livre, pudesse viver assim, uma vida plena. Deus nos criou para que a gente possa viver uma vida abundante e eterna. E ele conseguiu, ali ele estava tomando sobre si toda a culpa. E aqui o convite é para todos nós, né? Como diz lá em João 3,16, né? Diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já preparou o caminho e convida. Como é que ele convida a todos? Como é que ele está convidando? Todo dia, ele, através de toda a criação, através de tudo que acontece na nossa volta, ele está convidando a gente a voltar para ele, para se tornar, para usufruir dessa bênção, né? Então, primeiro a gente pensou sobre os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. Aqueles homens que crucificaram a Jesus. Veio que era seu, mas os seus não o receberam. Diz lá em João 1. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que não? Porque o homem amou mais o pecado do que a Jesus. Quem crucificou a Jesus? Quem crucificou a Jesus foram todos nós que fomos responsáveis pela crucificação. Então, eles dividiram os bens, foram divididos, mas então o pessoal estava interessado nos bens, e hoje a gente vê as pessoas mais interessadas nos bens do que na pessoa de Jesus Cristo. Os inimigos de Deus, quem são? São aqueles que não andam com Deus. Então, amigos de Deus, aqueles que se aproximam de Jesus. Em toda e qualquer situação, buscam Jesus. Esses são os amigos de Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele deu a sua vida, tudo ele fez para que a gente possa. Então, quando ele falou, está consumado, é porque ele já cumpriu tudo o que precisava para que nós nos tornássemos amigos dele. Então, no tempo de quando Jesus foi crucificado, tinha a esquerda e a direita. Hoje também tem pessoal da esquerda, pessoal da direita. Mas a Bíblia diz: todos pecaram. O ladrão, os dois ladrões, um dos ladrões falou assim: poxa, se você é Cristo mesmo, se você é Cristo, então livra dessa cruz e me livra também. Eu creio que ele estava querendo continuar na vida dos pecados, né? Vivendo livre. Ele estava pensando na eleição. Agora, o outro ladrão que se arrependeu falou: nossa, a gente fez tudo de errado. Jesus não fez nada de errado. A gente fez tudo de errado. Então a gente merece. Eu mereço. Mereço o inferno. Então, eu mereço o inferno, mas Jesus, lembra de mim quando eu for para o paraíso. Eu estou tudo errado, tudo detonado, não posso fazer nada. Olhou para Jesus.
olhou para Jesus, para a sua santidade, seu sacrifício, a injustiça que fizeram, e ele que merecia, e Jesus não merece nada. Ele se arrependeu dos seus pecados. E aí Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo. Nossa! Se eu tivesse no lugar daquele ladrão, eu dava para pular. Não dava para pular, né? Porque estava crucificado lá, não dava para pular. Mas por dentro eu estava pulando ali. Hoje eu vou estar comigo no paraíso, com Jesus. Nossa, que maravilha, meu. Como, olha, encontrar com Jesus é a melhor coisa que a gente tem. Ter certeza que nosso nome está escrito no livro da vida lá no céu, para ficar eternamente com Ele lá no céu. Essa é a melhor coisa que a gente tem. Então, aquele ladrão, ele se arrependeu. O importante, né? Se a esquerda, da direita, não importa. Se é da esquerda ou da direita, todos pecaram. O importante é a gente se arrepender de coração e ter a alegria da vida com Jesus, da vida eterna. Não só nesse mundo, mas para sempre. Né? Vamos orar a Deus, tá? Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua direção. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, meu pecado, pecado de todos, ó Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Que a gente possa mais e mais nos aproximar de Ti, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Nós agradecemos pela obra completa. Tudo está consumado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a última música. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva a glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjo descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta
Você quer fazer oração para nós? Oração? Faz a oração. Claro. Pode ser. Obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui, te louvando, te adorando, Senhor, recebendo a tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o pastor e a sua família, a todos que estão aqui e os que não puderam vir, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a semana que está começando, Senhor. Abençoe todos aqui, proteja-nos, e nos livre de todo mal, Senhor, de toda liberação, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, sairmos daqui com segurança, chegar para os nossos lares e tenhamos um ótimo domingo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Então, esse cântico e recebemos o bênção cristã. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.